Então, pessoal, beleza? Vamos continuar aqui agora a falar sobre a Revolução Russa. Nós conversamos até aquela primeira fase da Revolução Russa, a Menchevique. Na verdade, nós não falamos sobre ela. Nós falamos que ela ia começar. Nós terminamos nesse material aqui, certo? Que Czar é deposto. E agora a gente vai falar sobre esse item, a Revolução de Fevereiro de 1917. Foi uma revolução menchevique, ou seja, uma revolução da minoria. Também é chamado de fase liberal burguesa, semelhante à Revolução Francesa. Nesse momento, nós vamos ter um governo de coalizão, que seria um governo de entendimento, não é um governo revolucionário. Veja, se lembra que eu falei para vocês, um partido que era fraco, que era o Cadete? Comentei com vocês lá atrás, né? Falei aqui, ó, Cadete, Partido Constitucional Democrata, formado pela burguesia e politicamente fraco. Esse grupo Cadete é que vai controlar a Duma nesse momento. Ou seja, quem está controlando a Duma é um governo, é um partido mais ou menos fraco. E o Soviete de Petrogrado, se lembra que eu comentei com vocês dos soviéticos, que são associações de trabalhadores, era controlado pelos mencheviques e por socialistas revolucionários, certo? Mas de revolucionário essa moçada não tinha muita não, certo? Revolucionário essa moçada não tinha muito não. O fato é que a condição de vida da população não melhorava, mas eles concederam algumas liberdades individuais, reduziram a jornada de trabalho, que era de 16 ou 14 horas para 10 horas, deram uma certa liberdade de imprensa. Agora pronto. Podemos dizer que seria o maior erro deles, né? Mas quando eles anistiaram presos e exilados políticos, eles permitiram o retorno de quem? De Trotsky, de Lenin. E é nesse processo de anistia que vocês vão perceber que esses caras são anistiados, eles voltam com tudo para poder governar, certo? Com tudo para poder governar. E eles não aceitam o que está acontecendo, porque estão dizendo que isso aí praticamente é uma revolução, sei lá, uma revolução de veludo, né? Não fez revolução nenhuma. O fato é que, com fracassos militares constantes, certo? Todo mundo começa a pressionar, temos que sair da guerra, temos que sair da guerra, temos que sair da guerra. E ninguém saía da guerra. A fome continuava, certo? A falta de emprego continuava, a guerra continuava. E é nesse momento que Kerensky, certo? Um menchevique do Partido Operário Social Democrata Russo, estão lembrados? Assume o controle da Duma, uma vez que os cadetes eram fracos. E estão lembrados que eu comentei sobre essa anistia aos presos e exilados políticos? Pois é. Essa anistia vai fazer com que retorne quem? Trotsky, esse camarada que está aqui, e Lenin. Eles vão retornar. No que eles vão retornar, gente? Nós temos aí em abril as chamadas teses de abril. É um discurso muito famoso que foi feito por Lenin, certo? Onde ele vai falar sobre paz para os homens da guerra, ou seja, os soldados, terra para os homens do campo, os camponeses, e pão para os trabalhadores, os homens das indústrias. Esse discurso, né, paz, terra e pão, é significativo para você compreender os ideais desses bolcheviques. Quer dizer, vamos acabar mesmo com essa guerra, vamos desenvolver a Rússia, vamos fazer uma revolução de verdade. E eles vão defender esse slogan, todo o poder aos sovietes. Estão lembrados dos sovietes quais são? Sovietes de operários, sovietes de camponeses, sovietes de militares, certo? E Trotsky, que é o grande líder, como é que eu posso falar? O grande líder do exército em si, Trotsky vai organizar a formação da Guarda Vermelha. Guarda isso porque isso vai ser importante para um conflito que vai acontecer daqui a pouquinho. Em 1917, com essa Guarda Vermelha, o soviete de Petrogrado, aquele que era comandado pelos mencheviques, vai ser tomado por Trotsky. Ele vai tomar o soviete, vai atacar o Palácio de Inverno e vai tomar o poder. Ele era a liderança militar, mas a liderança ideológica era de um cara chamado Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin, certo? Nós temos aqui a imagem, né, da tomada do Palácio de Inverno e aqui nós temos a revolução mesmo, tá? É a chamada Revolução de Outubro. É o governo agora de Lenin, vai ser de 1917 a 1924. Os bolcheviques é que estão no poder agora. Lenin toma conta do país e a primeira coisa que ele faz, vamos sair da guerra. Certo? Vamos sair da guerra porque enquanto nós estivermos na guerra nós não vamos conseguir organizar a nossa casa, tá? E é nesse momento então que ocorre um acordo de paz com a Alemanha, que a gente já estudou lá atrás na Primeira Guerra, que é o chamado Tratado Brest-Litovsk, certo? A Rússia sai da guerra.
Eu quero ressaltar para vocês e pedir uma coisa. Cuidado demais com esse acordo. Existem dois acordos com nomes estranhos que os alunos confundem. O Brest-Litovsk é da Primeira Guerra. A Rússia sai da guerra. Beleza? E existe um outro chamado Ribbentrop-Molotov, ou nazi soviético, que é para a União Soviética não entrar em guerra com a Alemanha e vice-versa. Então são dois tratados entre russos e alemães, só que em dois momentos diferentes. O primeiro, Brest-Litovsk, fica ligado na letra B, Brest-Litovsk. Primeiro, Brest-Litovsk, o B vem primeiro, certo? Rússia sai da guerra. E o segundo, Ribbentrop, ou seja, letra R fica depois no alfabeto. Ribbentrop-Molotov é na Segunda Guerra Mundial, não é o nosso objeto de estudo agora. Eu só quis deixar claro para vocês. Certo? Nesse tratado, são aquela política que eu já tinha conversado com vocês, né? Vão-se os anéis e ficam os dedos. Certo? O que acontece? A Rússia vai perder Polônia, Finlândia, Letônia e Estônia. Ela vai perder esses territórios, mas vai começar a organizar. Tá lembrado do Paz, Terra e Pão? Já temos a paz. Reforma agrária, temos a terra. Consequentemente, agora o camponês tem direito à terra. E agora falta o pão, né? Olha aqui, ó. Nacionalização de empresas e os soviéticos controlam as fábricas. Certo? É interessante que então você está tendo aí todas aquelas teses de abril já sendo reveladas, sendo colocadas em prática. Uma propaganda bolchevique mostra Lenin varrendo a sujeira de dentro, certo? Da Rússia. A sujeira seria quem? O rei, o chefe da igreja, os burgueses e até a figura dos judeus também, que representava o capital externo. Uma das manchas, né, desse período foi a família do czar Romanov e a sua família serem fuzilados. Isso é muito bem tratado em algumas séries que eu recomendo a vocês, se vocês quiserem assistir. A série Trotsky, certo? E também a série Romanov, que fala sobre isso. Dentro da Netflix você encontra. Certinho? Belezinha? Dando continuidade. Logo após a execução da família e do czar da família, né, e toda a sua família, todo mundo é morto, você vai ter o quê? Você vai ter uma guerra civil. A guerra civil ela vai ser contra os vermelhos, estão lembrados? Exército Vermelho criado por Trotsky. São bolcheviques com os sovietes e camponeses. Contra os brancos. Os brancos representavam o sistema antigo, o sistema mais capitalista. Os brancos, mencheviques, latifundiários, a igreja, os czaristas e as potências estrangeiras, certo? Czaristas que a gente fala, pô, mas se os caras foram mortos, não, czarista, mas seria não necessariamente o czar, mas continuar um regime monárquico ou pelo menos parlamentar, tá? É nesse momento aqui dessa guerra civil que o negócio vai ficar mais complicado, a economia vai ficar complicada, quer dizer, a Rússia sai de uma guerra externa contra a Alemanha e ela entra numa guerra interna. E é nesse contexto que surge o chamado comunismo de guerra. Tá? O comunismo de guerra é a centralização da produção, requisição agrícola forçada e eliminação da economia de mercado. Certo? Nesse comunismo de guerra, cabe ressaltar, quando ele fala de requisição agrícola forçada, é nisso daí que está a base de uma teoria chamada Holodomor. Esse Holodomor, tá? Holodomor é um massacre dos ucranianos, que não foram muito favoráveis aos pensamentos aí, mas isso é mais na frente com Stalin. Tá? Mas só quis falar para vocês que isso aqui tem relação com o que a gente vai conversar posteriormente sobre esse Holodomor, tá? Os brancos eles são derrotados, as potências vão acabar impondo um cordão sanitário. Esse cordão sanitário, eu falei com vocês na aula sobre a Primeira Guerra, que ele foi sugerido pelo Georges Clemenceau, que era líder da França. Clemenceau, ele sugeriu isso para evitar que a doença socialismo saísse de dentro da Rússia. Certo? É o chamado cordão sanitário, esse isolamento que vai ser proposto. Esse isolamento ele vai ter uma face positiva e uma face negativa. Como assim positiva e negativa? Negativa porque a ideia era o seguinte, vamos isolar a Rússia, ela vai ficar lascada, vai ficar difícil, o pessoal não vai sustentar do governo, e aí a gente consegue recuperar com facilidade. Esse era o primeiro pensamento. Só que foi positivo, vocês não podem se lembrar que daqui a pouco a gente vai ter a crise de 29. Então, da mesma forma que foi negativa, também manteve a Rússia blindada da crise de 29. Isso vai ser importante a gente entender para as próximas aulas. Logo após a Guerra Civil, vai começar o processo dessa nova política econômica. Quem vai vencer a Guerra Civil são os vermelhos. Sempre que aparecer nos meus slides essa partezinha aqui do asterístico, significa que é os que venceram a guerra. Tá?
Vai ser criada depois do comunismo de guerra, depois dessa guerra, né? Acabou a guerra, acabou o comunismo de guerra. Uma nova política econômica de 1921 a 1928. Gente, essa NEP, essa nova política econômica, ela foi proposta por Lenin. Depois quem deu sequência nisso aí foi Stalin, mas ela foi proposta por Lenin. Qual era o pensamento? Você dá um passo atrás para dar 2 passos à frente. Você para trás para poder pegar impulso, vamos dizer assim. Então seria um plano de recuperação da economia da Rússia, principalmente depois dessa guerra que eles enfrentaram, tanto externa quanto interna, com a introdução de alguns elementos capitalistas. Olha aqui, olha, conciliados com a base socialista. Qualquer semelhança com a China não é mera coincidência com o que a China fez a partir do governo de Mao Tse-tung e de Deng Xiaoping, certo? Pequenas e médias empresas até 20 funcionários poderiam ser privadas, particulares, para gerar renda, certo? Acima disso, pertenceriam ao Estado. Comércio livre de produtos agrícolas, tá lembrado daquela requisição forçada? É suspensa. Recuperação parcial do país e em 22, aquilo que era a Rússia adota o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, num tamanho gigantesco. Então, beleza, resolvemos o nosso problema interno, particularmente, né, esse problema assim, de governo. Vamos partir agora para uma disputa de poder. Por quê? Em 24, Lenin morre. Isso é muito bem abordado na série Trotsky, certo? Essa angústia de Lenin na reta final. E aí fica naquela questão, quem é que vai assumir o poder? Certo? Trotsky, que era o líder militar e o braço direito, mas era uma pessoa muito controversa, às vezes odiado dentro da Rússia, ou Stalin, certo? Stalin, esse cara não era praticamente nada, ele surge do nada, certo? Alguns dizem que ele veio até fugido de regiões da Sibéria. Ele assume esse nome de uma pessoa, certo? É um nome que não era necessariamente dele, ele assume esse nome. Era muito comum os caras se autoproclamarem com um determinado nome. Por exemplo, Vladimir Ilyich Ulyanov, ele se autoproclamava e era conhecido como Lenin. E aí Stalin, que às vezes ele se refere a ele como Stalini, defendia que o socialismo deveria ser em um só país, ou seja, vamos resolver na Rússia, depois a gente vai para o mundo. Já Trotsky pensava diferente. O socialismo só teria sucesso na Rússia se ele acontecesse na Rússia e no mundo ao mesmo tempo, certo? Aí nós temos as chamadas brigadas internacionais, que vai ser importante para a gente entender o socialismo mais à frente. Mas, dando continuidade, nós temos aqui o stalinismo, que vai de 1924 até quando Stalin vai embora, né? Morre em 1953. É uma ditadura totalitária, ele vai eliminar a oposição, algo parecido com o que o Putin está fazendo hoje. Expurgos, prisões, torturas até a morte. Nós temos aqui Trotsky, ele foi morto com golpes de picareta, certo? No México, em 1940. Isso também é abordado na série de uma maneira bem interessante. Encerrando aqui, eu trouxe algumas imagens para a gente analisar como que Stalin conseguiu se perpetuar tanto no poder, usando as técnicas totalitárias. Ele controlava tudo com a burocratização estatal, controle do ensino e das comunicações, algo análogo ao que Hitler também fez, e culto ao líder. Stalin era considerado o guia genial dos povos, certo? A propaganda governamental era muito forte. Vocês estão vendo aqui a imagem dele recebendo flores e tudo, né? E acontecia um processo chamado russificação de outras nacionalidades, ou russificação das etnias, ou política do liquidificador. Ou seja, você manda russos para determinadas regiões da União Soviética para que eles se proliferem naquela região e substituam os grupos étnicos daquela região, certo? Algo que dá origem ao que aconteceu com a Crimeia mais recentemente, mas isso a gente vai conversar mais lá na frente. Observe essa imagem aqui, olha, dos artistas russos, né, da época, tudo convergindo, ó, você está vendo aqui, ó, várias pessoas, até crianças, tudo converge para o centro, que é quem? O guia genial, o cara maravilhoso. Certo? Qualquer semelhança com Getúlio Vargas, qualquer semelhança qualquer semelhança com Hitler, qualquer semelhança com Mussolini, não é mera coincidência. Era o estilo de governo daquela época, esse sistema meio totalitário. Observe aqui uma imagem dele apontando, tá? Aqui a grande imagem da grande Rússia, Mar de Aral, Mar Cáspio, Mar Negro, região da Crimeia. Tá vendo toda a população olhando, verificando. Aqui o Kremlin ao fundo, tá? Stalin era o protetor de todos os povos desse grande império. E
Trotsky era visto como inimigo do Estado, como um monstro, tá? Isso era a forma de vender as imagens sobre ele, certinho? É um ponto interessante da gente perceber, é um ponto interessante da gente analisar, tá? É um ponto interessante da gente analisar que isso vai se desenvolver de uma maneira bastante normal até, né? Com esse controle da arte, que é o chamado realismo socialista. Olha lá, função didática, incentiva a submissão, nacionalismo, mensagens e linguagens, certinho? Esse é um ponto aí para vocês ficarem antenados, certo? Dando continuidade, nós temos aqui em 1928 o cancelamento da NEP, que é a nova política econômica, a planificação econômica vai começar a se desenvolver e a coletivização agrícola. A prioridade nesse contexto aqui é a base industrial, certo? Esse é o ponto aqui relevante para a gente ficar ligado, tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens dos chamados planos quinquenais. O que foram esses planos quinquenais, tá? A meta é que a cada 5 anos a indústria de base fosse se desenvolvendo, certo? Você vai aplicar em determinados grupos específicos, tá? Grupos específicos, como por exemplo a indústria siderúrgica. Também você pode investir um período na educação, outro período na agricultura. Eles vão fazer isso. É justamente nessa época que nós temos aquele contexto de crescimento do como é que eu posso falar com vocês? Surgimento, né, do Holodomor, tá? Que é essa problemática que acontece dentro da Ucrânia. Só curiosidade para a gente encerrar nossa aula, olha como é que é interessante, né? Veja aqui, olha, Lenin, as fotos dele, né? Com 3 anos, 17 anos, 25 anos, 48 e 52, pouco antes de morrer, já depois de ter tido alguns derrames, certo? Aqui Stalin, né? Stalin aqui, ó, 16 anos, 24 anos, 34 anos, 60 anos e com 75 anos morto, certo? E por fim nós temos Trotsky, né? Olha aqui, ó, foto dele aos 9 anos, aos 18 anos, aos 36 anos, aos 55 anos, depois aos 61 anos, antes de ser assassinado, certo? Na frente da casa dele, onde ele foi assassinado, no México. Valeu? Joinha? Beleza, pessoal? Um abraço.